Bom dia, a graça e a paz do nosso Deus seja com todos. Bom dia, meus irmãos. Vamos nos achegar, tomar assento, para iniciarmos nossa aula de hoje. Quem trouxe a revista aí? Lição 6, revista Milagres de Jesus. Quem não tem a revista, calma, não se preocupe, a gente vai projetar aqui para ajudar. Boa parte aí. Isso, Milagres de Jesus. Como falei, lição 6 aí, o slide 1, Jesus da vida. Vamos fazer a leitura do texto, João capítulo 11, versículos 1 a 44. João 11, do 1 ao 44, diz assim: Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o Mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-o levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ele ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que o acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: onde o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste.
Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Amém. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela narração que nós podemos receber aqui hoje, deste milagre tão rico, tão cheio de confrontações das nossas crenças, da nossa percepção do poder de Cristo e das Tuas maravilhas. Que nesta manhã possamos, debruçados, ó Pai, sobre a Tua palavra, guiados pelo Teu Espírito, sermos abençoados, termos nossa fé confirmada, fortalecida, e assim, ó Pai, possamos também glorificar o Teu nome. É no nome de Cristo que oramos. Amém. Bom, texto longo, mas é muito detalhe. A gente tinha que ler esse texto. Não tinha como falar, olha, lembra da ressurreição de Lázaro? Muitos vão lembrar, mas tem tanto detalhe que se a gente não passa o olho, mesmo que panoramicamente, na hora da aula a gente vai perder alguma coisa. Então eu falei, não, vão ser 44 versículos lidos direto, mas é importante. Do tempo, melhor gastar o tempo com a leitura da palavra do que só comigo falando aqui. A palavra é mais importante. No slide 3, aí, a gente vai ter o versículo-chave. Vocês que estão com a revista vão ver aí. O versículo-chave da revista de hoje é: Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esta é a segurança que a gente tem. E o texto narra a respeito de uma situação de morte, de uma situação de luto, de uma situação de desespero e cansaço. E a fala de Jesus para Marta, quando ele diz isso, é uma fala que confronta uma mulher que estava enlutada pela morte do irmão, que estava cansada dos seus dias, que estava frustrada, de certa maneira, com a sua fé em Cristo, mas ela achava, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus fala para ela: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É uma pergunta que talvez vai fazer todo mundo levantar a mão, mas vocês já passaram por uma situação de luto próxima a vocês? Levanta a mão. Já passaram por uma situação de alguém muito amado? No caso de um grande amigo, de um familiar muito próximo. O luto é algo simples e banal de se passar, ou é algo realmente que abala as estruturas e que conduz as pessoas próximas a pensar muito a respeito da vida? É algo complicado, né? Algo que realmente nos abala. A Bíblia nos fala que melhor é a casa onde há luto do que a casa onde há festa, porque quando há luto as pessoas pensam bastante a respeito da vida, e isso deve ser levado a sério. Nós, quando enfrentamos uma situação totalmente fora do domínio humano, totalmente fora das nossas forças, temos a tendência então de considerar a grandiosidade daquilo que tudo criou e tudo formou, de quem fez todas as coisas. Mesmo as pessoas que não têm uma religiosidade, que fogem a isso, quando enfrentam o luto, elas começam a considerar dentro de si o que e os porquês da vida. E essa narração aqui fala de alguém que, como nós vimos no texto, era muito amado. Ele era alguém de certa importância na sua cidade. Essa família era uma família conhecida do grupo de discípulos e era uma família achegada a Cristo. Em outros evangelhos, nós lemos que na semana em que ia acontecer a crucificação, a escolha de Jesus foi ir para a casa de Lázaro, de Marta e Maria. Ele foi para lá naquela semana para poder passar uns dias ali, estar com eles antes de seguir para Jerusalém, onde estaria o Calvário. Era uma família muito amada. E eles tinham consciência disso, porque no início do texto, as irmãs mandam avisar o mestre: aquele a quem tu amas está doente. Eles tinham consciência dessa intimidade. E eles tinham, sim, alguma segurança, algum tipo de esperança a respeito do poder de Cristo, de Jesus, para resolver o problema da doença.
mas, como nós lemos no texto, eles ainda não entendiam a dimensão disso na hora que a morte chega. É como a esperança que muitas vezes temos no médico, no medicamento, no xarope, no descanso, mas que quando a morte toma conta, às vezes nossas pernas bambeiam e desfalecem. Slide 4 diz assim, página 37, segunda página da lição. A ressurreição de Lázaro, descrita somente pelo apóstolo João, é muito marcante no ministério de Jesus. Dentre tantos milagres realizados pelo Mestre, esse se destaca por 3 razões. Vamos ver as 3 razões aí. Primeira, próximo slide. Envolveu uma família muito querida dele. Segundo, foi algo tão incrivelmente sobrenatural que chocou muitas pessoas. Terceiro, tornou-se o último milagre público realizado por Cristo antes do caminho para a crucificação. Como falei, era uma família conhecida, muito querida, que eles andavam juntos, que eles tinham essa parceria, essa comunhão. Jesus realmente gostava. E ele falava a respeito deles, ele contava com eles em meio à caminhada do ministério. Segundo, foi algo incrivelmente sobrenatural que chocou muitas pessoas. É fato que Lázaro não foi a única pessoa, nos relatos bíblicos, que foi ressuscitada por Jesus. Nós temos o filho da viúva, lembra? No caminho, ele parou aquela procissão, chamou o homem à vida, ele levantou. Temos a filha de Jairo, que ele também foi ressuscitar, mas foram eventos isolados. Em especial, se lembrarmos da filha de Jairo, ele mandou que ficasse apenas o pai e a mãe, Pedro, Tiago e João, só eles ali. E para os outros ele falou, ela apenas dorme, e riram de Jesus. Então, havia ali uma certa intimidade, havia ali uma certa particularidade nos milagres que estavam sendo realizados até este momento. Quando ele ressuscita Lázaro, ele faz isso diante de toda uma comunidade judaica. E ele ainda avisa os discípulos que ele precisava que isso acontecesse. Ele fala, vamos esperar um pouquinho aqui, algo precisa acontecer naquele dia. Então, isso foi chocante, as pessoas realmente ficaram escandalizadas, abaladas com o fato de um homem morto há 4 dias ser levantado dos mortos, diante de todos, diante de uma comunidade que o conhecia, diante de uma morte que era reconhecida pela liderança judaica, e isso abalou aquele local, abalou Betânia. E, no caso, tornou-se o último milagre público na narração de João que Jesus operou. O último sinal, por assim dizer, que foi operado diante da vista de todos que ali estavam. Vamos dar uma olhada aqui no slide 6, vou fazer algumas perguntas para vocês. Primeira pergunta, o que é isso? Alguém sabe o que é isso? O estojo? Que nome que vocês já usaram para isso aí também? O que mais? Estojo? Tem algum outro nome? Dependendo da região? Porta-lápis, pochete. Pochete amarrava em volta, né? Mas tem vários. Segunda pergunta, você já teve um desses? Quem já teve um desses, levanta a mão. Ó, trouxe aqui. Tá ótimo aqui, ó. Estojinho. Como você usava? Falando sério, como você usava o porta-lápis, o estojo? Para levar o quê? Caneta, lapiseira, grafite. Né? O que mais que você levava na época de escola? Tenta lembrar aí. Borracha. Marca-texto. Na faculdade, as balinhas, boa. Na faculdade você levava os post-it, né, para ficar grudando lá no Vadmec com um monte de gente. Última pergunta. O que você acha que tem dentro desse? Lápis, borracha, canetas. Tinha pendrive agora há pouco, o pendrive está lá agora. Essa é a expectativa natural que nós temos a respeito dos objetos e das coisas que nós conhecemos. A ideia que eu trouxe hoje é para exemplificar um pouco da expectativa que nós temos a respeito dos objetos, das coisas que conhecemos e também a respeito de Deus. Qual a expectativa que Marta, Maria e os discípulos tinham a respeito de Jesus? Era uma expectativa baseada naquilo que eles conheciam, da forma como eles se relacionavam uns com os outros, daquilo que eles esperavam
até mesmo do Cristo, né? Desse recorte do Cristo. Como nós vimos no pregação do domingo passado, de Páscoa, muitas vezes fazemos recortes da pessoa de Cristo, aquele que vence, aquele que é o rei, mas não lembramos de tudo mais que ele pode fazer por nós. E muitas vezes a nossa visão a respeito de Deus e do que ele pode fazer, assim como a visão do estojo, está alicerçada na nossa experiência e limitada a isso. Vamos dar uma olhada em como essas expectativas a respeito do poder do Mestre, do poder do Cristo e da sua autoridade vai sendo confrontada ao longo do texto que nós lemos na vida dessas pessoas, dos discípulos de Marta, dos judeus. Vamos avançar aí para o slide 7, a incredulidade dos que creem. Analisando a cronologia da narrativa de Lázaro, registrada no capítulo 11 do Evangelho de João, podemos perceber 4 momentos distintos no texto que nós lemos. Primeiro, o recebimento da notícia. Do 1 ao 16, nós temos toda a narrativa, né? Está doente, Jesus já sabia, dormiu. Não, pessoal, morreu. Vamos lá, a gente vai resolver isso. Segundo, a chegada de Jesus e seus discípulos na região. Nós temos ali as irmãs indo encontrar, as pessoas indo encontrar, dando notícia, aquele que abriu as vistas aos cegos chegou, e o pessoal aflui para lá para tentar ver o que ele vai fazer agora, né? O Rabi chegou, as pessoas estão afluindo em direção a ele. Terceiro momento, o milagre propriamente dito que nós lemos, né? O ato da ressurreição. E por fim, na parte que nós não lemos, a repercussão do milagre. O que aconteceu depois que Jesus ressuscitou a Lázaro? Quais foram as grandes reações? E eu vou dar uma lida rapidinho aqui no primeiro versículo 45. Muitos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Versículo 46. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Qual é a nossa expectativa e qual é a nossa reação diante de algo que nós não conseguimos explicar? No caso, diante de um milagre. Crer? Duvidar? Número de mágica. A gente está assistindo o Mr. M no Fantástico, lembra alguns anos atrás? E aí, quando você via aquilo lá, qual a primeira coisa que você pensa? Truque. Qual a primeira coisa quando você vê algum vídeo na internet, você fala assim, agora, hoje em dia, que é muito difícil de acreditar, o que você pensa que é hoje? Não, tem alguma coisa. Muitos dos que viram, muitos dos que estavam a par, muitos dos que conheciam a Lázaro, muitos dos que conheciam a Jesus e o seu ministério, ao verem a ressurreição, creram. Outros, porém, esse Jesus está aprontando. Vamos lá falar com os fariseus. Ele está fazendo uma doutrina nova ali, um monte de gente está caminhando em direção àquilo. Não, a gente não quer. Rejeitaram, duvidaram, não creram e usaram de mais um motivo para perseguir e matar a Jesus. De que lado eu e você estaríamos se estivéssemos ali naquele dia? Será que a gente para pensar a respeito disso? Será que nós estaríamos perto daqueles que creem ou estaríamos naqueles críticos, céticos, cientificistas que falam, não, isso não é próprio, algo aconteceu. Não, não é Lázaro. Não, eu não o conhecia, mas eu acho que não é. Nós estaríamos de que lado? Hoje em dia, quando você ouve o testemunho de alguém que fala, meu filho foi levantado dos mortos. Eu estava grávida e o primeiro diagnóstico foi de que o meu filho estava morto dentro de mim. E eu orei. E Deus respondeu. Qual é a sua reação? Não, foi erro. Não, foi a margem de erro. Ou foi Deus que agiu, inclusive, na vida da sua vida, na sua fé, na vida da sua família, por meio de uma maravilha. Você pode testemunhar disso em outros momentos. Qual é a nossa reação sincera? É crer no milagre na mão de Deus ou a gente fica encontrando justificativas?
Diante dos milagres que Cristo operava, haviam vários daqueles que rejeitavam, duvidavam e usavam para acusá-lo. Mas será que eu e você não estaríamos do lado desses, ao invés de estarmos apenas falando assim, não, poxa, que pessoas incrédulas, né? Precisamos nos autoavaliar, assim como no dia do luto. Precisamos autoavaliar se os nossos caminhos têm sido, na devocional de hoje, em imitação a Cristo, ou se eu tenho vivido a minha vida só para mim mesmo. A gente precisa considerar essas coisas. Precisamos considerar se a fé que nós proclamamos ter, ela é uma fé prática também, que sustenta as minhas pernas na rocha que é Cristo. E quando eu vejo o testemunho de um irmão, quando eu vejo uma situação que eu preciso orar e interceder, se eu estou realmente crendo no agir de Deus ou esperando em proporções matemáticas, né? Não, tem chance de acontecer, tem chance de dar certo. Vou orar, né? Vai que cola. Rodrigues. Eu estava pensando aqui, vocês observaram que as duas, quando chegou Jesus, tiveram a mesma reação. Senhor, se você estivesse aqui, ele não tinha morrido. Aí eu fico imaginando, a fé delas era que ele curaria a doença. Ela não tinha fé suficiente para prever a ressurreição. Eu acho que ficou desse. Elas tutubiaram um pouco aí nesse aspecto da fé, mas elas estavam firmes, elas acharam, olha, se tu tivesse aqui, ele não tinha morrido. Aí eu fico imaginando, ela achava que ele não tinha poder para ele ressuscitar, talvez, não sei. Certinho, ele chegou na dinâmica. A gente sabe para que serve um estojo pelo que a gente conhece. Eles sabiam quem era Jesus, pelo que já tinham visto ele fazer. Mas eles ainda limitavam quem era o Cristo. É exatamente isso. E é isso que eles estão descobrindo. E é isso que hoje nós precisamos fazer a respeito da nossa fé. Eu tenho uma experiência com Cristo, eu tenho uma experiência com Deus, mas será que eu limito a ação de Deus à minha experiência? E às vezes olho para o testemunho de outro e não creio, olho para a possibilidade da conversão de alguém e falo assim, aquele não tem chance. Não, aquele ali já preguei tantas e tantas e tantas vezes, eu já desisti. Não sei se tem salvação para ele, não. E nós limitamos a ação de Deus àquilo que nós, um dia, experimentamos, àquilo que é comum para a gente, caneta e lápis, balinha. Eu usava assim. Eu tinha esse tipo de relação com Deus. Marta, Maria, eles tinham essa relação com Cristo. Criam no poder dele, mas ainda não tinham seus olhos abertos para tudo o que ele podia fazer. Slide 8. Vamos dar uma olhada em 1 Coríntios, para o nosso consolo. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, não para sermos condenados com o mundo. Esse texto, Paulo fala logo após ele instruir a respeito da ceia. E Calvino, comentando a respeito desse texto, está dizendo o seguinte, é para o consolo do crente isso. É para podermos olhar no momento em que estamos considerando a nossa vida diante de Cristo e nos autoavaliarmos e considerar a nossa fé, considerar os nossos pecados, desejar crescer e amadurecer no conhecimento de Cristo e arrependimento. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ao nos autoavaliar, abandonamos o pecado. E ao sermos por Deus, seus filhos, disciplinados, é porque Ele deseja nos livrar do caminho da morte. Ao nos julgarmos, ao pedirmos ajuda, ao sermos pelo próprio Pai disciplinados, é manifestação do amor dele e do cuidado. Também foi falado hoje na devocional. O Deus que frustra sonhos é o Deus que prefere ver o filho crescendo e salvo do que satisfeito num tempo finito. O desejo de Deus é que alcancemos uma plenitude nele, a estatura do varão perfeito. E muitas vezes é necessário que tenhamos as nossas
escolhas podadas, arrancadas de nós para que não caminhemos em direção à morte. E essa disciplina é importante na vida do cristão. E o verdadeiro cristão aprende a ter prazer também em ver essas coisas acontecendo. Vamos ver algumas reações, então, que são narradas no texto e como essas reações podem comunicar comigo e com vocês. Slide 9, a reação dos discípulos. O Senhor tem certeza. Pouco antes do episódio de Lázaro, Jesus havia discursado no Pórtico de Salomão, no templo em Jerusalém. Muitos quiseram apedrejá-lo e as tentativas de prendê-lo continuavam em curso. Escapando de seus perseguidores, Jesus e os discípulos seguiram para além do Jordão, onde receberam o recado da doença de Lázaro. Passaram ali mais 2 dias, até que Jesus expressou a vontade de retornar à Judéia, o que deixou os discípulos perplexos. O Senhor quer voltar para onde acabaram de tentar matá-lo? O Senhor tem certeza disso? E aí, quantos de vocês já sofreram algum tipo de perseguição no trabalho, com a família? Acho que são 2 lugares bem comuns na nossa realidade. E você fala, não volto lá não. Não vou falar mais nada não, cansei. Jesus tinha acabado de ter sofrido uma tentativa de homicídio. Ele e os discípulos saíram de lá, não era chegado o tempo ainda. Quem controla isso é Deus. Acabou. E, nesse momento, que ele fala assim, já deu o prazo que eu queria. Vamos voltar até onde Lázaro estava. Eu falei, não. Betânia fica ali, 3 quilômetros de Jerusalém. Não, faz isso não. O pessoal vai estar ciente que você está lá e vão até... E aí? O Senhor tem certeza disso? Você quer voltar para lá mesmo? Você seria como Tomé? Não, eu tenho fé. A gente vai sim, a gente vai morrer com você. Já viu esse pessoal que tem fé, mas é uma fé pessimista? Falando, eu tenho fé de que eu vou ser salvo, mas eu não tenho fé de que vai dar certo. Então vamos, porque eu vou morrer e eu vou para o céu. Tomé está perto dessa ideia, né? De até onde eu já vi, ele tem poder, mas eu vou morrer com o mestre. Muitas vezes a nossa fé está assim. Não, eu vou. Não estou indo com esperança de que vai dar certo, não. Não estou indo com a esperança de que alguém vai ouvir a minha pregação. Não estou indo com a esperança de que pela 5ª, 10ª vez, meu irmão vai me ouvir. Mas eu vou obedecer. Se for eu vou ser ridicularizado, que eu seja ridicularizado de novo pela família. Vai em obediência, mas a fé às vezes está abalada. Você não tem fé de que a pregação do Evangelho salva, que o Espírito Santo usa a palavra para transformar pessoas, que não é por você, que você pode até se sentir ridicularizado, mas que aquela palavra sendo semeada pode e deve estar trabalhando na vida daquela pessoa que você ama, que você se expõe. Jesus ia voltar e muitas das reações dos discípulos era, não vai dar bom. Tá, mas a gente é discípulo dele, vamos com o mestre. Outra reação, a reação de Marta no slide 10. Como eu creio, mas... E aí? Como o seu Rodrigues colocou. Não, eu até creio que pode dar certo, mas será que é isso mesmo? Marta era seguidora fiel de Jesus, amiga querida do mestre como Maria e Lázaro. A própria mensagem que ela enviou sobre a doença do irmão demonstrava a segurança que tinha nele. Aquele que o Senhor ama está doente. Em vez de pedir que o Senhor curasse seu irmão, ela preferiu confiar que Cristo faria o melhor. É interessante, ela tinha um tipo de conhecimento de relacionamento com Cristo que apontava para a sua fé. Mas quando Jesus conversa com ela a respeito da ressurreição, ela fala, não, e eu sei, está escrito, no último dia os fiéis ressuscitarão. Não, creio nisso. Mas a visão dela ainda estava limitada a respeito do poder do Cristo. Perguntinha aqui do final. O que pensam da visão de Marta? Considerando o dia de hoje. O que você pensa a respeito disso quando o irmão compartilha um pedido de oração de câncer, de uma necessidade de um casal se reconciliar, uma briga terrível, de um pai se reconciliar com o filho e você falar, aquilo ali não tem mais jeito não.
Eu creio que Deus pode agir. Eu já ouvi falar de vários casais que reataram, já ouvi falar de vários cânceres assim, que retroagiram, que foram curados milagrosamente, mas as nossas orações são de fé, no sentido de fazer igual Marta: aquele que tu amas está doente. No sentido de fazer: Deus, eu quero a cura, eu quero a salvação da minha casa, eu desejo uma transformação, uma libertação na minha vida. Eu preciso disso, eu clamo ao Senhor, mas eu espero sim que o Senhor escolha os melhores caminhos, eu esperarei em Ti. Com verdade, dessa maneira sendo declarada, ou a gente fica depois no... mas não tenho tanta certeza se vai dar certo, não. Fiz minha parte, orei. Tiago fala: vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Vocês pedem com dúvida. Pedem às vezes para gastar nas suas próprias concupiscências. Não é sobre isso, é você pedir com fé e não duvidar de que Deus vai agir da melhor maneira. A primeira fala de Marta aponta para alguém que estava entendendo isso. Só que o mas dela aponta porque ainda havia áreas na sua vida, na forma dela enxergar o Cristo, que não estavam bem construídas, ainda colocava limitações para ele. Slide 11. A narrativa da ressurreição de Lázaro nos mostra como mesmo aqueles que andavam com Jesus tiveram dificuldade em confiar no poder e na soberania dele. Diante das perseguições, ameaças, injustiças, doenças ou morte, você consegue crer que Cristo está em pleno controle de todas as coisas? Perguntinha para a participação. Vamos nos autoexortar, cuidar uns dos outros. Você consegue crer? Você já passou por isso? Como é que foi a sua fé naquele período? Está valendo, pode levantar a mão. Paulo aqui? Lembrei de uns momentos complicados que eu passei, e estranhamente naqueles momentos eu sentia o poder de Deus. Eu sabia que ia dar certo. E o dar certo não necessariamente era a pessoa ficar bem, ressurgir, se recuperar completamente, sabia. E aí passou, e agora estou eu aqui. Você fez a pergunta, e a minha resposta é não. Então, naquele momento que eu passei pela dificuldade, que eu estava vivendo a situação, um amigo meu, que me trouxe para Brasília, amigo de faculdade, amigo e irmão, numa doença que nenhum médico sabia o que era, e a gente lá do lado dele sabia, vai dar certo. Ele morreu, mas deu certo. E hoje, diante de briga em casa, preocupação com o filho, a minha resposta é não. É complicado, é um paradoxo, mas eu acho que quando a gente está no meio de uma situação extrema, a gente percebe mais a mão de Deus agindo. No dia a dia eu acho que é mais complicado. Quer dizer, eu estou falando de mim, tá? No dia a dia eu sei que Ele tem o poder, mas eu não sei se Ele quer agir de acordo com aquilo que eu quero. Acho que é bem nessa linha a coisa. Daniel ali atrás. Para mim, é uma tensão. A gente sabe que o Senhor é soberano e cuida de todas as coisas, mas o coração, o sentimento, parece que não acompanha essa fé que você tem. Parece que são duas pessoas ao mesmo tempo. Porque diante da luta, do problema, pelo menos eu fico aflito, eu perco o sono. Eu sei que isso não é o certo para um crente. Eu sei o que é certo, mas não em todo tempo o meu coração se acalma. Então, para mim é uma tensão que eu sempre oro a Deus que ela diminua com o tempo.
essas duas falas, elas apontam para a realidade de como é difícil manter a sua postura diante da luta. Na sua cabeça, no racional, você fala, essa é a prática. E aí na hora do vamos ver, a gente abala. Aponta também para a realidade de que, não, Deus está nas grandes coisas. Eu sei que Ele está nas pequenas também, mas a verdade é que eu só oro quando tem grandes coisas. Eu vou dar um exemplo, talvez não seja o melhor, mas há um mês e pouco atrás eu sofri uma tentativa de golpe. E usando os mecanismos deles, eles me ligaram da minha agência. Então eu recebi uma ligação da minha agência, bonitinho lá. E a minha agência retratou, deu os meus dados, número da conta, fez todo o processo, transferiu a ligação. E falaram assim, olha, a gente vai ter que bloquear o seu cartão porque houve uma tentativa de utilização. Falei, não, pode bloquear, então tá bom. E isso era 4h20 da tarde, né? O banco já tinha fechado. E eles falaram, tá, para bloquear, você só precisa digitar a senha no celular. Foi uns 10, 15 minutos de conversa tão íntima, sabendo toda a minha vida. Eles sabiam até a minha cor preferida e minha pizza favorita, era incrível. Que eu só não digitei por causa de uma regra, que fala assim, isso eu não posso fazer. E eu fiquei me sentindo mal porque eu não fiz aquilo. Eu falei, não, mas não tem lógica. E, não, meu senhor, pode fazer, é assim. A fé é isso. Você olha para as coisas e se sente abalado assim, eu estou me sentindo mal porque eu não estou caminhando nessa direção, mas é a fé que sustenta você e fala assim, você aprendeu, você sabe qual é o caminho, você sabe qual é a verdade. Eu só não digitei aquela senha porque eu tinha a regra de ouro, não digite. E aí depois que aquilo terminou, e a Laís em outro telefone tentando falar com a minha agência, e não conseguiam. E só uma meia hora depois que a gente conseguiu falar com a agência identificou que era uma fraude mesmo, e o coração acalmou. Mas eu me sentia culpado, porque as pessoas estavam me convencendo. O que segurou e impediu de eu cair no golpe foi a regra. O que nos impede de cair é a fé. É Cristo, é o Espírito sustentando a gente em fé. Porque é a verdade que o dia a dia vai nos jogar de um lado para o outro. E no momento de um luto, de uma morte, a gente vai ser abalado. Cristo, imediato à morte, sentindo profunda angústia, foi orar, foi confiar a Deus toda a sua angústia. E ali ele deu mais um exemplo para a gente. Qual é a prática correta? Confie em Deus, entrega a Ele, coloque-se na presença do Pai. E olha que ele tinha plena e perfeita intimidade com o Pai. Slide 12, a comoção de Jesus. João 11:35 é um dos menores versículos da Bíblia, ainda que com poucas palavras revele verdades profundas. Jesus chorou. Durante todo o capítulo, percebemos como Jesus se envolvia com as pessoas à sua volta e se compadecia delas. Esse Jesus chorou aponta para uma humanidade inseparável de Cristo. Ele sabia o que ia acontecer, ele tinha poder para resolver, ele sabia todos os passos, mas ao ver a comoção ao redor dele, ele chora. Olha o que diz o slide 13. Para que possam crer. Quando Deus nos permite ser esmagados pelas angústias e debilitados por elas, saibamos que dessa forma Ele promove a nossa salvação. Sem dúvida, em tais ocasiões, gememos e nos sentimos perplexos e dolorosamente aflitos. Ele não só perdoa pecados, mas de bom grado acha ocasião para corrigi-los. Ele sabia o que ia acontecer. Ele permitiu que Lázaro viesse a morrer. Ele se demorou para que fizessem 4 dias até o dia de chegar lá. E ele permitiu a dor de Marta, Maria, de tantos outros conhecidos, para que, diante daquele ensino, eles pudessem aprender. Como um pai que permite a dor no filho, ou que o coloca de castigo, lhe dá uma surra, para que ele possa considerar o erro em que ele tem caminhado. O caminho da morte que ele tem ido, tentando arrancar do coração da criança a tolice. Slide 14. Jesus chorou. O texto, a compaixão de Jesus é muito evidente no decorrer de toda a narrativa. Assim que se encontrou com Marta, ele confrontou.
Cristo perdoou a incredulidade dela e lhe ofereceu consolo, dizendo que faria mais do que ela teve coragem de pedir. Em seguida, quando Maria veio encontrá-lo, pranteando a morte de Lázaro, assim como os judeus que acompanhavam Jesus, agitou-se no espírito e se comoveu. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. Slide 15. O texto revela que havia ali muitos judeus que foram consolar as irmãs enlutadas. Jesus chorou não apenas por causa do sofrimento de seus amigos, mas também por ver tantas pessoas perdidas no pecado. Representante de todos aqueles por quem, em pouco tempo, ele iria se oferecer em sacrifício. Seu ser se agitou ao se deparar, mais uma vez, com a miséria humana advinda da queda. Você já chorou pela dor de outro? Você já se sentiu comovido? E aí eu vou perguntar para você, pelo choro de uma criança, que às vezes está chorando por um machucado mínimo no joelho, mas dá tanta dó de ver ela naquela situação de pranto, de se sentindo sozinha. Já chorou pela dor de uma criança que não está vendo o pai e a mãe, e que você sabe onde está, e você pega no colo e fala, calma, pequeno, está ali, está vindo. Só que aquela criança está desesperada, chorando. E você se comove por causa daquilo, e você se sente mal por aquela criança, você chora com ela, mesmo sabendo que a solução está aqui, calma. Jesus olha para a realidade de Marta, de Maria e de todo aquele povo, e ele sabe que ele tem a solução, ele tem a ressurreição imediata que ele vai prover em Lázaro, mas ele tem a solução perfeita que ele proverá na cruz. Mas ele se comove ao ver estes homens perdidos, abalados. É assim conosco, ele olha para nós e ele se comove com as nossas mazelas, com as nossas lutas. Mas ele tem a solução e ele deseja que possamos nos voltar para ele e confiar. Só que enquanto sofremos e choramos, ele tem compaixão de nós e se inclina para nós. Com seu espírito ele nos abraça, com sua igreja ele vem também e nos sustenta nas mãos dos irmãos. Esse é o Cristo que nós pregamos, esse é o Cristo que nós cremos. É um Cristo que é perfeitamente humano e capaz de entender as nossas mazelas, que é completamente Deus e tem autoridade e poder para ressuscitar até da morte. Esse é o Cristo que nós anunciamos, um Deus íntimo, conhecedor de cada um de nós e das nossas lutas. Slide 16. O milagre da ressurreição de Lázaro nos desafia a aprofundar a fé no Senhor Jesus, bem como a confiarmos plenamente no seu amor. Diante das duras lutas da vida, você questiona o amor e o poder do Senhor ou procura perceber a compaixão, está errado ali, de Jesus e aproveitar a oportunidade de ter fortalecida a sua fé? Perguntinha para o auditório. E aí, você tem essa experiência de, em meio a uma luta, você ter tropeçado, falhado, não. Graças ao bom Deus, eu percebo que fui fortalecido diante daquela luta. Diante daquela mazela, eu tive a minha fé fortalecida. Eu hoje posso dar testemunho de que passei por aquilo na força do Espírito. E aí? Algum testemunho? Amém e misericórdia. Amém, porque eu sei que tem muitas aí. Misericórdia que a gente está assim, né? Não vou participar hoje não. Mas sim, como é bom olhar para trás e perceber que o Kelvin de ontem não é o mesmo de hoje. Amadureceu por causa de muitas lutas. Amadureceu ao ver a ação de Deus em momentos que ele achava impossível de ocorrer. Amadureceu ao ponto de parar de ficar achando que algo depende da minha força ou do meu braço, como quando eu era tão jovem e cria que isso era o suficiente. Eu me converti aos 9 anos. O meu batismo foi aos 11, depois de muita petulância. Enchendo o saco do pastor, quero batizar. Não, só mais... Mas o Kelvin de 9 anos, ele não tinha maturidade do Kelvin de 20 ou do Kelvin hoje. Não tinha. Isso, nem por isso não quer dizer que a fé não era genuína.
Mas quando olhamos para trás e olhamos para a nossa trajetória com Deus, os altos e baixos, e podemos testemunhar, tenho amadurecido, tenho crescido, isso tem que ser motivo de alegria e de glórias a Deus. Não por mim, não por você, mas por ação dele, do Espírito, nos capacitando, nos sustentando a cada novo dia. Isso é motivo de testemunho, isso é motivo de louvor. E quem sabe essa história que você passou, em momento oportuno, Deus vai usar também para abençoar outras vidas. Não tenha vergonha de compartilhar a sua experiência e a sua caminhada com Cristo. Último slide. Penúltimo, né? 17. O que você acha que tem dentro desse aqui? Vou fazer um desafio aqui. Quem acertar, ganha. Próximo aí, a perguntinha. Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Às vezes a gente está acostumado com tudo que Deus fez nas nossas vidas e pensamos que não é tão fora assim da curva. E às vezes Ele tem para a gente uma grata surpresa. Bombom. Olha o bombom aí, ó. Daniel. Vem cá. Eu ouvi ele gritar bombom. Quem foi que gritou bombom? Foi junto? Olha que bênção. Vocês vão aprender ainda a importância da irmandade de dividir, porque tem mais de um, ó. Deus abençoe. Uma grata surpresa pode esperar a gente ao nos debruçarmos confiantemente no Senhor. Inclusive de termos a nossa fé fortalecida, a nossa fé desperta, e talvez a confrontação de que a tua fé nunca foi verdadeira, mas agora vai ser. A consciência de que você era um convencido, não um convertido. Porque pelas misericórdias de Cristo, por meio do seu Espírito, nós somos chamados a essa vida eterna, vida verdadeira com Ele desde já. E aquele Espírito que estava morto, ele pode ser hoje vivificado. Assim como Lázaro foi ali ressuscitado de imediato, ainda experimentaria a morte, ele foi ressuscitado ali. Nós hoje podemos ter o nosso espírito vivificado em Cristo, devemos ter fé nisso, por meio do seu Espírito, da pregação da palavra, para a honra e glória de Deus. E assim podemos caminhar na presença dEle com os olhos abertos, com uma fé amadurecida, com uma percepção de quem é Deus melhor. E talvez a melhor percepção que hoje eu e você possamos chegar de Deus é: não coloque Ele dentro de uma caixa das suas regras. Ele é Deus. A palavra dele aponta para uma soberania completa. Ele não vai contrariar quem Ele é, mas muitas vezes nós queremos colocar Ele dentro das nossas regras, tradições, ideias pessoais. E não é isso. Ele pode fazer mais do que guardar apenas lápis. Pode ter para você algo diferente naquele relacionamento, naquela devocional, naquela oração, que vai guiar a sua vida. Agora sim, último slide, slide 18, conclusão. Por meio desse milagre, Jesus nos ensina sobre seu amor e compaixão, bem como nos incentiva a aprofundarmos nossa fé nele, em todos os momentos da vida, especialmente diante do medo, da angústia, da tristeza e da morte. Que possamos, apesar das circunstâncias, confiar incondicionalmente em seu poder e sua soberania. Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E se somos disciplinados pelo Senhor, é para a nossa salvação. É porque Ele nos ama. Permita-se ser moldado pelo Evangelho, pela palavra, pelo Espírito. Permita ter a sua fé confrontada na expectativa de que Deus vai fortalecer você. Em meio aos momentos de pranto, de luto, de medo, de angústia, confie nele. Se apegue a essa fé, peça para Ele auxiliar na caminhada. Ele pode mais do que a gente espera. Ele é o mesmo Deus ontem e hoje e sempre será. O poder que Ele manifestou em corpo encarnado, de ressuscitar dos mortos, é o mesmo que Ele pode manifestar ainda hoje, por meio do seu corpo, a sua igreja, a presença real dEle entre nós. Então confie nas orações, na intercessão, tenha fé
no poder de Deus. Tenha fé nesse agir que continua ainda hoje. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua viva palavra. Obrigado pelo Teu Santo Espírito. Obrigado por Cristo Jesus e pela Tua Santa Igreja, na qual hoje fazemos parte e com os quais temos comunhão. Obrigado por essa lição, essa lembrança do poder e da autoridade de Jesus Cristo. Quebre em nós as limitações emocionais, racionais que colocamos no Teu agir. Quebre em nós, ó Pai, a falta de fé, a incredulidade. E ajuda-nos, ó Pai, em meio às lutas, a nos aproximarmos do Senhor, apegados à Tua palavra, confiantes de que Tu tens o melhor, mas sem colocar a nossa fé como algo sem valor, sem importância. Pelo contrário, exercitando a nossa fé no Senhor. Não permita que venhamos a atribuir a questões de psicologia, de matemática, de acaso, aquilo que é o Seu Espírito Santo que tem feito em nós e nos nossos amados. Ajuda-nos, Senhor, a seguir com fé, confiando de que o Senhor está respondendo e continuará respondendo às nossas orações, trazendo salvação e vida àqueles que ainda caminham em morte. Muito obrigado por essa manhã, abençoa a Tua igreja, despede-nos agora em paz, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom domingo para todos. À noite a gente